Alô, galerinha do sexto ano, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo sobre a nossa próxima matéria, uma matéria super deliciosa, uma matéria que eu dedico parte do meu tempo para estudar até hoje. Ou seja, vamos falar da Grécia, mas não só Grécia, vamos falar da Grécia Antiga. A Grécia Antiga, ela dominava toda essa parte do mapa aqui. Hoje ela é restrita apenas a esse país aqui. Um dos países mais visitados pelos turistas. Um país lindo, cercado por um mar cristalino, um lugar muito lindo. Agora, falar de Grécia Antiga é falar de uma grande civilização. Uma civilização que dominou parte do mundo antigo. Agora, falar de Grécia Antiga, não podemos deixar de falar de quê? Mitologia grega. E na próxima aula, no próximo vídeo que eu fizer para vocês semana que vem, é de mitologia grega que eu vou falar. E vou começar do começo. Por quê? Vou falar do surgimento do mundo, segundo a mitologia grega. E aí, vocês imaginam como surgiu o mundo? Pois então, semana que vem eu vou fazer um vídeo explicando como que o mundo surgiu segundo eles, tá? Mas já vou começar a dar uma pitada de como essa civilização era, tá? Para começar, ela é muito importante, ela foi muito importante para a sociedade de hoje. Por quê? Porque esse ano, um ano um pouco atípico por causa do coronavírus, mas é um ano eleitoral. É um ano onde as pessoas com mais de 16 anos vão às urnas votarem para escolher o seu representante. Nesse ano, são eleições municipais, então nós vamos escolher os prefeitos, os vereadores, mas daqui a 2 anos nós vamos escolher o novo presidente da República, os deputados federais, estaduais, os senadores, tá? Agora nós vamos às urnas escolher por quê? Porque a gente vive numa democracia. Então, democracia é uma criação grega que sobreviveu, ainda bem, até hoje. Nós vivemos um momento democrático. Há um tempo atrás nós não vivíamos. Hoje a gente vive um momento democrático graças aos gregos que inventaram isso. Agora, o que significa democracia, né? São duas palavras que juntaram e viraram uma. Demo e cracia. Cracia significa povo. Demo significa governo. Então, ó, governo do povo. Ou seja, o povo tem direito de escolher, o povo tem direito de opinar, o povo tem direito de ser contra ou a favor de certas medidas governamentais. Isto é uma democracia. Tá certo que a nossa democracia é um pouco fajuta, mas é uma democracia ainda. Porque nós temos o poder de escolher. Estamos escolhendo mal beça, mas ainda temos o poder de escolher, tá? Agora, a democracia, claro que a invenção grega é mais importante, mas temos outras invenções gregas que duram até hoje. Por exemplo, o teatro. Quem não curte o teatro, ou quem não teve oportunidade ainda, realize, porque o teatro é muito bom, tá? Teatro é uma outra invenção grega. Só que era um teatro um pouquinho diferente do que a gente conhece hoje. Não havia lugares fechados, ar-condicionado, não pode entrar depois do horário, não era bem isso não, tá? O teatro grego eram feitos no anfiteatros, que era como se fosse uma concha. Tem concha de praia? Então, mais ou menos assim. Onde você tinha aqueles lugares de cimento, como se fossem os antigos estádios de futebol, e ali você tinha um palco, em cima do palco você tinha tipo um teto, como se fosse uma concha. Aquilo fazia as vozes dos atores ecoar por todo o anfiteatro. Por isso que eu falo que é igual uma concha, tá? Por falar em atores, estou falando atores do sexo masculino, tá? Mulheres eram proibidas de participarem dos teatros, tanto como atrizes quanto como telespectadores. Telespectadores não, espectadores, né? Telespectadores é quem assiste na TV, né? Inclusive as mulheres eram proibidas de várias coisas. Na verdade, as mulheres, na época da Grécia Antiga, como em outras sociedades antigas, a egípcia, a mulher tinha um pouco mais de valor, mas na Grécia, em Roma, as mulheres eram mães. As mulheres eram feitas para casarem, terem filhos, cuidarem dos maridos, tá? E é nessa sociedade grega a gente vai estudar isso aí. Inclusive, eu vou trabalhar com vocês uma música do Chico Buarque que fala especificamente sobre isso, tá?
Agora, falamos da democracia, falamos do teatro, e agora qual outra invenção grega antiga que perdura até hoje? As Olimpíadas. Olha só, estamos em ano olímpico também. Infelizmente, por causa do coronavírus, não teremos Olimpíadas esse ano, mas seria um ano olímpico. A última foi no Brasil, tá? E agora seria em Tóquio. Foi no Rio de Janeiro, no Brasil, agora seria Tóquio, no Japão, tá? Olimpíadas, apesar de ser uma herança grega, hoje é um pouquinho diferente da que era antigamente. Porque as Olimpíadas na época da Grécia Antiga eram para adorar os deuses. Lembrando, os deuses eles eram politeístas. Então era para adorar os deuses, principalmente Zeus, tá? E essas Olimpíadas aconteciam numa cidade chamada Olímpia, tá? Daí o nome, Olimpíadas. E o engraçado das Olimpíadas nos jogos antigos, lá na Grécia Antiga, eram que todos os homens, só homens, tá? Mulheres não, todos os atletas disputavam os esportes da época completamente nus. Olha que interessante, né? E não eram todos esses esportes que a gente conhece hoje. Não existia futebol, não existia basquete, vôlei. Era salto de distância, corrida, entre ela maratona, arremesso de peso, entre outros poucos esportes que existiam naquela época, tá? Então eram completamente nus. Os ganhadores levavam para casa apenas uma coroa de louro, que ainda hoje é entregue, mas de uma forma simbólica. Hoje tem a medalha de ouro, eles recebem dinheiro, aí vem os patrocínios, mas naquela época não, era só a medalha de ouro, tá? Depois eu vou postar um vídeo falando sobre Grécia Antiga para vocês, tá bom? Então olha só, essa aula de hoje é apenas para dar uma resumidinha do que nós vamos ver, tá ok? Espero vocês semana que vem, um abraço.